Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alan, psicólogo do Colégio Nacional, e hoje estou aqui com a... Isadora, eu também sou psicóloga aqui do Colégio Nacional, trabalho especificamente com os estudantes do ensino médio, né, dos primeiros até os terceiros anos. E eu com os terceiros anos e pré-vestibulares. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre esse assunto, né? A gente está tendo aí uma série de podcasts sobre os vestibulares, e hoje nós vamos trazer um pouco da nossa visão da psicologia, né? Como os nossos estudantes estão lidando, o que a gente faz, né, para lidar com a ansiedade, né, perto dos processos seletivos, como a gente se organiza. E para isso a gente separou algumas perguntas dos nossos próprios estudantes para trabalhar um pouco desse tema com vocês. Contar um pouquinho, né, que técnicas que eu utilizo para esse momento, né, de reta final, no dia da prova, quando está se aproximando. E aí eu acho que para a gente começar, eu vou ler aqui, ó, uma das perguntas foi: como lidar com as crises de ansiedade? Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é a ansiedade, né? Como que ela aparece no nosso corpo, o que a gente sente, para até conseguir nomear isso, entender o que nós estamos sentindo, né? O que vocês, enquanto estudantes aí, vestibulantes, estão sentindo. Então, a ansiedade ela pode aparecer com ataque cardíaco, sudorese, né? Que é o suor excessivo. Pode aparecer também com pensamentos catastróficos, a perda de foco, porque a ansiedade também vai atrapalhar tanto na memória quanto no foco atencional também. Então, às vezes, quando você está muito ansioso, você fica mais inseguro, sente um medo, né? Às vezes até um medo irracional. Então, tudo isso vai compor aí os sintomas da ansiedade, entre outros. Mas para a gente começar conversando e falando especificamente sobre as crises de ansiedade, eu acho que é importante pensar sobre isso, certo? E aí, como que a gente lida? Existem algumas técnicas. Eu acho que o mindfulness, né, você trazer aqui para o aqui e agora, para o presente, fazer algumas meditações. Tem algumas técnicas também, como, por exemplo, fazer a descrição do ambiente, porque às vezes essa ansiedade ela pode aparecer no momento da prova. Você está fazendo a prova. E aí essa crise, você começa a sentir alguns sintomas. Então, fazer exercícios de respiração, que é algo que você pode fazer, inclusive, estando sentado. Um exercício que eu sempre passo, que a gente até passa em sala de aula como dica para os nossos estudantes, é fazer a respiração em 4 tempos, né? Você inspira em 4 tempos e expira em 4 tempos. Então, você só... Isso é algo que você pode fazer, inclusive, dentro, assim, no momento ali que você vai iniciar a prova, né? Para você conseguir se acalmar, iniciar essa prova um pouco mais confiante também. Eu acho legal, Isa, que a gente começa falando o que é a ansiedade, né, e do Uhum, que a gente sente, o que aparece no nosso corpo. Então, a ansiedade, ela mostra, né, muitas coisas que a gente sente, por exemplo, taquicardia, que você falou, uhum, sudorese, pensamentos catastróficos. Então, tem sintomas no corpo, às vezes mexe com sono, tanto o uhum. excesso quanto a falta de sono, Exato. né? O humor oscila muito dentro de casa, né, Sim. nas relações com as famílias, com os amigos. Então, ela traz os sintomas para o corpo. E a gente usa o próprio corpo, a respiração, para regular essa ansiedade também, Sim. que é a respiração. Então, é a gente tentando controlar, focar nesse momento presente. O que você falou, né, de descrever o ambiente é muito importante. Uhum. A técnica do 5, 4, 3, 2, 1, acho que ela é interessante para o momento de ansiedade, não só na hora da prova, né, mas quando eu estou estudando. Sim. Às vezes em sala de aula, quando eu estou preocupado, que eu estou vendo que eu não estou conseguindo entender nada, né? Então, o que eu posso fazer? 5 coisas que eu consigo olhar, né? O que eu Uhum. vejo aqui? Eu vejo aqui a TV, eu vejo a mesa, o microfone. Começa a descrever todo o ambiente. 4 coisas que eu consigo ouvir, Uhum. né? E aí, ó, eu ouço o ar-condicionado, ouço você falando e vou descrevendo. Às vezes o passarinho lá de fora, na hora da Uhum. prova você escutar alguém batendo a caneta. 3 coisas que eu consigo tocar. Sinto meu corpo tocando aqui a cadeira, né, a mesa, minhas costas. E 2 coisas que eu consigo sentir de gosto e uma que eu consigo cheirar.
Passei por todas, né? Sim, passou. Em todos os sentidos. É só a gente pensar nos sentidos, né? Sim. Pois é, isso é algo assim que a gente está dando uma dica que pode ser feito durante a prova, mas também em momentos que a ansiedade bate. E aí, eu vou pegar um gancho, porque você comentou sobre a ansiedade atrapalhar as relações, né? E uma das perguntas que os meninos trouxeram foi justamente em relação a como não transferir o estresse para a vida pessoal. Né? Então, assim, às vezes está muito ansioso, angustiado em relação ao vestibular, esse processo que a gente sabe que ele já é, por si só, ansiogênico, né? E aí acaba transferindo isso para a vida pessoal. Como que a gente faz, né, esse gerenciamento? Eu acho que, primeiro de tudo, é ter equilíbrio, entendeu? Que a sua rotina precisa de ter um equilíbrio ali, né? Perfeito. E isso da vida pessoal, eu acho que é conversar com a família. Também. Eu acho que todo mundo aí, o namorado percebe, a mãe percebe, a família percebe quando o filho tá mais estressado. Então, conversar sobre esse momento. É importante dizer, Isa, que a gente teve uma reunião de pais, né, do pré-vestibular, e a gente conversou muito disso com os pais, que esse período de estudos, ele traz muita ansiedade, essa mudança de humor, para o pai entender o que o filho passa aqui. Exato. Né? Que é algo muito desgastante, né? Então, essa ansiedade, ela vai refletir nas relações, na preocupação. Então, conversar com eles, entender o que funciona para você, né? Eu quero que me cobra, não quero, às vezes eu vou estar mais mal-humorado. Para a família entender, eu acho que isso é um bom começo. E aí, os meninos até falam, né? Uma das perguntas aqui é isso: como se abrir com a família e com os amigos? Eu acho que é necessário dar o primeiro passo, né? Eu acho que tentar esse diálogo com aquelas pessoas que você se sente mais confortável ali. Talvez ali dentro do ambiente familiar vai ter um tio que seja, não precisa ser só o pai ou a mãe, pode ser um tio, uma tia, um primo, que às vezes vai ter um entendimento melhor da situação ali, pode até ter passado já por esse processo. E enquanto os pais, eu acho que é importante entender, revisitar esse lugar também, né? Pode ser que eles não tenham prestado um vestibular, mas ainda assim já estiveram no terceiro ano do ensino médio, sabe como que é essa finalização de ciclo, né? Como que ela é angustiante. Então, eu acho que dar esse primeiro passo, identificar aquela pessoa que você se sente mais confortável, para começar um diálogo, vai ser muito importante. Perfeito. Acho que outra pergunta que apareceu aqui, que eu acho que é importante a gente falar também, é como se preparar, né, se organizar nesse processo do vestibular, certo? Perfeito. Eu acho que são várias coisas, né, que envolvem esse processo de organização. Tem a preparação em relação ao conteúdo, a técnica e a psicologia, que é o tripé aqui, né, da escola, que a gente sabe muito bem. Em relação ao conteúdo, ontem os professores, né, tiveram aqui conversando no podcast, estava assistindo, e eles falaram, esse ano o vestibular é um período muito curto, né, mas não é impossível. E hoje eu trabalhei com os meninos, inclusive, essa questão da esperança, né, das possibilidades, né, que é possível sim obter o sucesso nesse período curto. É entender que é curto para mim, mas também é curto para todos, né? Então, como que eu vou me organizar? Às vezes, né, quando a gente pega uma apostila cheia de exercícios, se eu fico focando em cursos extras, muita coisa, eu não consigo. Eu sinto que eu não estou evoluindo. Sim. Eu não sei qual caminho percorrer, parece que não vai dar tempo mesmo de fazer tudo aquilo que eu me propus. Por isso que é importante, às vezes, confiar nos professores, no que os professores têm feito, quais são as dicas dentro de sala, quais são os exercícios que os professores estão selecionando e falando, olha, aqui vocês têm 50 exercícios desse assunto, mas quais são os principais, né, para eu fazer? Confiar nesse processo e tentar ver o que é o essencial. O que é a minha prioridade? O que tem mais chance de cair? O que tem menos chance de cair? Para eu focar nessas coisas, porque às vezes passar por tudo não vai dar. E estar tranquilo com isso, né? Tentar se tranquilizar enquanto a isso. Eu acho que essa organização do que é prioridade e o que não
é algo que já vai trazer um pouco, né, para diminuir aí essa ansiedade. Eu acho que fazer esse planejamento da própria rotina mesmo, né? Mas um planejamento que seja real, possível, né? E às vezes o estudante, ele quer começar dando um passo muito grande e acaba se perdendo no meio desse processo e se frustrando. Então é necessário ter calma, né? Entendendo realmente. Acho que a palavra que você usou foi processo. E é isso, é entender que faz parte do processo. Então, às vezes, a gente precisa de começar com uma quantidade menor de horas, que é algo que a gente fala muito em sala de aula, quando a gente vai falar sobre cronogramas de estudos, rotina de estudos com os meninos. Começar, talvez, com uma quantidade de horas menor e vai aumentando, para você realmente construir um hábito, né? Entendendo esse processo, dando baby steps. Eu sempre brinco, né, com os meninos, falando, gente, vocês têm que dar baby steps. E se organizando, pensando até numa rotina equilibrada, com exercício físico, uma alimentação saudável, uma rotina de sono que seja, de fato, um tempo suficiente ali para você conseguir descansar. Pode complementar. Vou complementar, Isa. Eu tenho estudantes, né, que às vezes fala assim, não, falta pouco, eu vou dar o gás máximo para conseguir absorver tudo que eu consigo, e estuda e fala, perde noite de sono, fica tomando energético, né? E aí a gente sempre traz, né, para os meninos, né, Isa? O que é possível ser feito? Qual que é um equilíbrio? Porque eu brinquei com eles, eu falei, a gente não tem o vira-tempo da Hermione, que dá para voltar no tempo e estudar todas as matérias, ver aulas novamente. Então, dentro da rotina que eu tenho, das 24 horas do meu dia, como que é essa rotina equilibrada? Como que eu vou focar? Eu tenho que ter meus horários de estudo, mas é fundamental o sono, né? O descanso. Porque se eu durmo tarde estudando, no outro dia eu não aproveito bem a aula. Se eu não aproveito bem a aula, na hora também que eu for estudar à tarde, eu vou estar com sono, eu vou querer dormir. E aí vai virando uma bola de neve. Então é melhor dormir bem, tirar o máximo de proveito que eu tenho daquela aula, depois sentar, organizar esses estudos, né? O que é essa prioridade, e ter um momento ali no final do dia de descanso, às vezes assistir uma sériezinha, né? Descansar os fins de semana. E vai ter fim de semana que vai ser mais puxado mesmo, né? Vai ter o simulado, que é extremamente importante. E isso também esbarra no que a gente falou sobre a ansiedade. Reduzir essa ansiedade. Lá, o simulado, ele vai simular a prova. É um treino, né? É o treino, é o amistoso. É o amistoso. O treino, eu diria que é o exercício que ele estuda em casa. O simulado é o amistoso. E aí, o jogo mesmo é o dia da prova. Então, se a gente não faz esses amistosos, a gente não consegue estar lá bem. Então, no simulado eu treino o tempo, eu vejo como que é a minha ansiedade, o que eu faço primeiro, o que eu deixo para depois. Inclusive aquilo que você, né, depois, pós-simulado, você faz a análise ali do que você errou, do porquê que você errou aquilo, se é uma questão de conteúdo. E aí você passa a organizar a sua rotina através disso, né? E aí eu queria puxar um outro gancho, porque os estudantes falaram muito sobre essa comparação que existe, sabe? Por exemplo, tem gente que estuda muito tempo, sei lá, estuda 4 horas por dia, 5 horas por dia, e eu não consigo estudar 2. E aí é importante a gente levar em consideração o contexto. O contexto é muito importante, galera, sabe? Por quê? Porque às vezes, dentro da sua rotina, você não tem o mesmo tempo hábil ali que a outra pessoa, para conseguir se dedicar, mas não significa que aquilo também não seja possível, sabe? Que você não esteja se dedicando ao máximo. Exato. Mas é isso, eu acho que é se dedicar ao máximo na medida do possível. É isso. Tem estudantes que trabalham, né? Exato. E aí, a hora que eles falam, Alan, olha que eu trabalho, que horas que eu estudo? E aí tem que trabalhar, tem que falar com ele que é um projeto, né? O que ele tá montando aqui. O trabalho é fundamental, ele precisa, né, desse trabalho. Eu não posso falar para ele parar de trabalhar, Exato. senão às vezes ele não paga nem um cursinho, né? Então, se é muito importante para esse estudante, o que dá para você fazer com o tempo que te sobra, né? Priorizando o descanso, priorizando o equilíbrio, né? Então, ele não pode se comparar com alguém que está aqui apenas para estudar. Né? Então, é uma trajetória. E entender também, independente do que trabalha, do que não trabalha, né? Tem, nesse processo,
tem gente que tem o hábito a vida inteira de estudar, né? Tem estudantes que sempre tiveram esse costume de tirar ali 2, 3 horas por dia. E ele vai aumentar, ele aumenta uma a mais. E aí um estudante que começa ali, está sendo difícil estudar às vezes 1, 2 horas. Ele não pode triplicar isso. Sim. Então, cada um dentro da sua capacidade. É um crescimento gradual, né? Exatamente. Então, dentro do que é possível para você. O que dá para fazer? Tem o ideal e tem o real. Perfeito. Exato. E eu acho que, assim, são pontos muito importantes, que às vezes nessa comparação acaba caindo também na pessoa ficando mais angustiada, mais ansiosa, né? E aí entender qual que é a sua realidade, refletir qual que é a minha realidade, né? O que é possível ali. Talvez isso você sinta, né, o estudante se sinta menos afetado e se compare menos, né? Porque a comparação, ela não é legal. Porque existem realidades diferentes que precisam ser consideradas. Hoje, numa aula, Isa, eu estava falando justamente sobre essa esperança e sobre olhar para as conquistas anteriores. A gente fez uma linha do tempo, né, das conquistas anteriores, para ver que é possível superar, que é possível atingir esse novo objetivo. Sim. E falando disso, eu também trouxe que pensa nesse momento. Como você está em relação ao momento anterior? Como está a sua trajetória? Às vezes é um estudante que vem de um contexto onde tinha um ensino fraco, que não tinha possibilidades ali para ele estudar tão bem, aí ele cai aqui num cursinho, né? Que é tudo muito acelerado. Ele não pode se comparar com alguém que está aqui há mais tempo, que tem um ensino forte, que tinha o hábito de estudar. Aí ele vê o fulano tirando uma notona no simulado. E ele ainda não tá lá, não tem como ele pular essa etapa. Não. Porque aquele Precisa outro que tá no notão, né? construiu há muito tempo, né? Então, o que esse estudante faz, né, para construir, para se comparar consigo mesmo? Sim. Nossa, que massa! Hoje, eu falei para eles olharem para as pequenas conquistas. Hoje eu entendi uma aula lá de física e que antes eu nunca tinha nem visto essa matéria. Sim. Consegui fazer uma lista de exercícios que antes para mim era impossível, né? Então ele tem que ver qual que é esse processo dele, como ele evoluiu. E aí ele tem que comemorar essas pequenas conquistas para ele buscar cada vez mais. Sim. E aí, essa questão do desempenho, os meninos perguntaram: como evitar pensamentos negativos sobre o meu desempenho na prova? E aí eu acho que evitar essa catastrofização, que eu acho que é o que você acabou de falar, né? Entender o processo, entender que é uma construção, olhar para a sua própria realidade, para o seu próprio contexto, falar o que eu tenho feito até aqui, né? Até eleger prioridades, eu acho que também é importante para conseguir racionalizar, trazer para o aqui e agora, para o tempo presente. E a partir disso, diminuir a forma como é afetado por esses pensamentos. E lembrar, eu lembro que uma aula que você falou assim, que a gente deu junto, que você falou assim: pensamentos são apenas pensamentos, né? E aí eu tenho isso para mim: pensamentos são apenas pensamentos. Porque senão a gente toma aquilo como uma verdade absoluta e passa a reger a nossa vida por causa desses pensamentos catastróficos, né? Perfeito, Isa. E eu lembro bem, né, de falar isso, que pensamentos são apenas pensamentos, e também de falar que esses pensamentos catastróficos, eles vão existir. Exato. Você vai pensar que não vai dar certo, você vai pensar que você não estudou o suficiente, que lá na hora da prova vai acontecer um desastre, e eles vão existir. E aí eles pensam, é só um pensamento, isso não é uma realidade. E aí como que eu cuido disso? Às vezes, né, no período antes, escrever um pouco sobre esses pensamentos. Sim. Eu acho que é um exercício muito importante. Pegar uma folha e um papel. Pera, o que eu tô pensando? O que de pior pode acontecer nessa prova? Fazer aquele exercício, né? Tipo assim, do melhor cenário possível, o pior cenário possível. Se o pior cenário possível acontecer, o que eu posso fazer? Porque aí, às vezes, a gente, no pensamento catastrófico, não vê solução. Mas quando você faz esse exercício, e é isso, colocando no papel. Porque às vezes, quando fica só na cabeça, a gente não consegue. Fica no mundo das ideias. Exato. Agora, quando você traz para o papel, você visualiza isso de uma maneira muito mais concreta, né? E aí, e percebe que
mesmo aquela situação que você está catastrofizando, que você está olhando e parece que é o fim do mundo, na verdade, ela tem solução, há possibilidade. A gente pode pensar estratégias para lidar com isso, né? Exatamente. E aí sentar, às vezes pedir ajuda, Aham. né? No caso dos nossos estudantes, buscar a gente para o atendimento, Sim, para a gente conversar, para entender que às vezes sozinho também a gente não consegue ver clareza naquilo, não consegue ver possibilidades. Às vezes vai ser um amigo, né? Será que isso vai acontecer realmente? Se eu não passo, né? Esses pensamentos, é clichê aquela frase, né? Que a nota não te define. Mas é de fato isso. sim. O que essa nota quer dizer? Eu preciso estudar mais? Eu preciso me organizar mais? Quanto tempo eu tenho, né? O que eu penso sobre essa construção? O Paulinho ontem falou na live que isso é um projeto. Passar em medicina, né, que é o mais concorrido, né, uma das coisas que os nossos estudantes Sim. mais querem, é um projeto que ele vem sendo construído aos poucos. E é como se tivesse uma filinha. Então, na fila de mim para eu mesmo, né? Que lugar que eu vou ocupando, como que tá a minha evolução? Pera, eu sei física, eu sei matemática, eu foco onde? Então, olhar para si, olhar para o que você precisa e lembrar que esses pensamentos são apenas pensamentos, lembrar que tem possibilidades, eu acho que é, assim, fundamental. Fundamental. Também acho. O que mais que temos de perguntas, Isa? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, eu não lembro se essa eu já fiz, que é como lidar com a pressão quando você tira a nota abaixo do que esperava, isso nos simulados, e sente que não vai passar. Certo. O simulado é algo que ele vem ali para medir, né, como a gente está, para a gente ter uma noção. Mas eu mesmo, né, que fui aluno aqui do Colégio Nacional, eu lembro muito bem que eu sempre achava o simulado mais difícil do que a prova em si, né? Então, às vezes, o simulado ele aperta um pouco justamente para ver onde você precisa melhorar, onde você precisa aprimorar. E o simulado, ele além de ser um treino para o dia da prova, para você traçar as suas estratégias, ele também é algo que vai te ajudar a estudar. Então, pera, me saí mal no simulado, mas me saí mal em quais disciplinas? Né? Qual é o tipo de conteúdo que eu estou errando mais? E será que é conteúdo ou é má administração do tempo? Perfeito. Eu conversei muito com o Jazz, né, sobre essas questões de prova, e ele trouxe que a gente tem 4 tipos de erros. Um é a lacuna teórica. Se é lacuna teórica, eu tenho que, às vezes, caprichar um pouco mais na teoria. Sim. O outro é a má gestão do tempo. E aí eu treino nisso, no simulado. Será que eu comecei pelas mais fáceis? E já é uma dica, né? Começar pelo que eu tenho mais facilidade. Sim. Pelo aquilo que eu sei mais. Às vezes no Enem tem menos textos. Então, má gestão do tempo, lacuna teórica. Outro tipo de erro é falta de atenção. Por que eu tô com falta de atenção? Será que eu estou mais ansioso? Será que eu tô dormindo bem? Será que eu tô olhando pro detalhe que eu tenho que olhar ali na prova? Sim. Então é muito importante pensar nisso. Porque às vezes o estudante está errando por falta de atenção e ele acha que é lacuna teórica. Sim. E ele vai corrigir um erro de uma forma que não é ali a mais adequada e acaba perdendo tempo. Entender o que está acontecendo com esse foco atencional, né? Até por uma questão fisiológica, por exemplo. Exato. E o último é a falta, né, de interpretação de texto, má interpretação. Que aí ele tem que ver ali, né, buscar aprimorar isso, né, nos estudos também. Então, fazer essa análise dos erros no simulado é muito importante para ele saber como ele deve prosseguir com os estudos e onde ele deve caprichar mais ali no simulado. E uma coisa que você falou que eu acho que é importante os meninos pensarem, né, é justamente isso. Essa nota, ela não é para te definir, não é isso. O intuito do simulado é justamente treinar para você conseguir identificar ali quais estão sendo suas maiores dificuldades e aprender com esse erro também. Não ficar estagnado. Eu acho que é isso. É olhar como um ponto estratégico. Não só, de novo, com pensamentos catastróficos, né? Eu acho que é isso. Também acho. O que mais, gente? Os meninos falaram aqui como lidar com a ansiedade quando a matéria atrasa. E aí, eu acho que
entender que mesmo dentro do cronograma tem que ter uma flexibilidade, porque às vezes você fica doente. Eu brinco quando eu fui dar aula, falei assim, gente, alguém aqui teve dengue? Eu fiquei 15 dias prostrada, sabe? Eu ficava só na cama, não sem conseguir comer, sem conseguir, até assim, tela, parecia que as letrinhas embaralhavam. Então, assim, é uma questão de saúde que pode interferir e atrasar as disciplinas. Eu acho que se respeitar e ter uma autocompaixão também, sabe? Com o seu próprio processo, com a sua rotina, com a sua rotina, entendendo que tem questões ali que vão ser variáveis, que vão estar aquém de você, né? Que vão estar fora do seu controle. São variáveis que são externas. Isso vale até para a prova mesmo, né? Muitas vezes, os meninos acabam se cobrando muito, mas não percebe isso. Tipo, nossa, eu não fui bem nesse simulado. Acho que fazer essa avaliação. O que aconteceu? Sabe? Para além dos erros, será que a pessoa estava bem? Será que o estudante, quando ele não se sai muito bem no simulado, que aí ele percebe que não é uma questão ali dos erros, dos tipos de erros, mas sim, vindo para a escola, bati o carro. Isso aconteceu, gente, quando eu fui prestar o Enem. Sério? Sério. Aconteceu comigo também. Olha aí, tá vendo? Coincidências. Sim. E aí, o que acontece? Eu cheguei muito desestabilizada. Ainda bem que eu cheguei mais cedo, que eu saí mais cedo de casa, me organizei para isso, né? E toda essa organização também é importante, gente, inclusive para você chegar mais tranquilo lá para fazer a prova, independente de ser simulado ou mesmo o vestibular em si. Mas, assim, olhar essas variáveis, sabe? E entender que vão ter coisas que vão estar além do seu controle, né? Que você não vai conseguir controlar tudo ali e, nossa, vai sair perfeito. Não, às vezes, no caso da dengue, se um mosquito que você nem enxerga te pica, pronto, você fica doente, né? Então, e aí assim, atrapalha o desempenho, a questão emocional também, às vezes tá passando por alguma questão na família, um sim, luto, um término de namoro. Exatamente. Muitos estudantes falam, nossa, terminei o namoro, agora eu não consigo estudar, focar, e aí fica se culpando, além de estar vivendo o luto do término do namoro. Não consegue ali, né, se concentrar nos estudos. E aí entender que não tem uma fórmula mágica, que você vai falar assim, porque é vida, né? Somos seres humanos. Como que eu lido e o que eu dou conta dentro desse contexto que eu estou vivendo? E aí, no caso, né, da pergunta se a matéria atrasou, né, devido a esses acontecimentos, eu cuido entendendo que, às vezes, eu não vou conseguir acompanhar o mesmo ritmo do professor, mas eu seleciono conteúdos estratégicos. Chego no meu professor, perdi isso, isso e isso. O que é principal aqui, para eu não sair da minha rotina? Então, eu continuo dando seguimento naquilo que eu já comecei, na ordem que está com o professor, e aquilo que ficou para trás, eu tento ver o que é o principal, porque às vezes passar com detalhe em tudo realmente não vai dar certo, né? Exato. Isa, a gente começou a falar sobre o Enem, né? Sobre o dia que você bateu o carro também. Acho que agora, hoje uma estudante, né? Até pessoalmente, eu perguntei a ela falou, tá, e na semana de prova? Na semana do Enem, como que eu cuido, né, da saúde emocional? No dia da prova, o que eu tenho que fazer para lidar com isso? Acho que a gente pode direcionar agora já para esse momento de prova. Sim. Eu acho que ter essa organização, né, em eleger prioridades ali durante a semana, sempre mantendo o equilíbrio, é algo que a gente sempre fala. Observar a alimentação, porque às vezes na semana a gente está mais ansioso, o estudante está mais ansioso, e aí acaba negligenciando outras partes da vida, né, como a alimentação, o sono, e um exercício físico que vai ajudar ali, inclusive, na saúde mental, porque o que a gente está falando aqui hoje é isso, né, os impactos que podem ter na saúde mental e como lidar com eles. Então, eu acho que talvez seria isso, né, durante a semana ali, né? A comer reta. melhor, às vezes evitar alimentos processados, né? Comer mais verdura, legumes. Acho que uma coisa, né, importante também, no dia anterior da prova não vai comer uma feijoada, não vai no rodízio de pizza. Né? Um podrão. Exatamente. Eu acho que a pessoa tem que comer nos lugares onde ela já confia, que ela sabe para aquilo ali não fazer mal, se hidratar bem, né? Eu acho que também o sono. E às vezes os estudantes ficam mais ansiosos porque
na semana de prova vai ficando mais ansioso mesmo. Sim. Tem aquela ansiedade que a gente falou dos sintomas, né, que surgem. Tem o sintoma que às vezes é exagerado, que atrapalha a nossa rotina. Mas a ansiedade, aquele pouquinho ali, o frio na barriga, isso vai acontecer. Isso. É inevitável, é do ser humano. E é normal, assim, essa ansiedade, né? Mais leve, entre aspas. Ela é algo que é uma emoção que aparece. E ela vem, inclusive, para nos ajudar. Para entender que, pera, eu tô ansioso, então eu tenho que me preparar, eu tenho que me organizar. Sim. Então, ela tem uma função importante no nosso corpo. Ela tem uma função importante. Mas a gente tem que saber ali cuidar para não extrapolar. E aí, como você disse, manter o exercício físico, porque às vezes nessa última semana a tendência é você querer negligenciar tudo. Não, preciso só estudar. E aí eu não esvazio a ansiedade. Sim. E aí chega lá no dia da prova eu não consigo fazer, porque a ansiedade está aqui. Às vezes ali vai ser o estupim, né? Tipo assim, vai ser a gota d'água para uma crise aparecer. Então, inclusive cuidando durante a semana, vai ser importante para, eu falo assim, talvez evitar que a prova seja a gota d'água. Que venha uma crise. Exato, né? Quase que talvez a gente possa falar um paliativo ali, né? Um cuidado ali que você vai ter antes, né? Para tentar evitar a situação ali de acontecer. Preventivo, né? Isso, é um preventivo, não é paliativo não, gente, é um preventivo. Um preventivo. Exato, Isa. E eu acho que assim, na semana, além de continuar ali na rotina de estudos, ter esses cuidados, né? Com sono e tudo mais. E às vezes é importante também falar que vai faltar um sono mesmo, não vai dormir bem, porque faz parte, né? Às vezes ali, por conta da ansiedade, vai acontecer. E também não desesperar, né? Nossa, não tô dormindo bem, acabou, não vou fazer a prova. Também não é assim, né? Sim. Então, tentar cuidar, beber um chazinho antes de dormir, fazer uma meditação ao longo da semana, manter o exercício físico pro corpo cansar e dormir melhor. E lá no dia anterior, né? Eu falo até na sexta-feira. Acho que algo que vai ajudar a pessoa a não ficar ansiosa é saber o que tem que levar. Já viu a caneta certa, os documentos, já separou? Que às vezes o estudante tá lá, tá na gaveta tal. Chega, deixa pra olhar só no dia da prova. Abriu a gaveta, não tá. Pode ser até que encontre depois, mas a ansiedade, o taquicardia que vai dar ali naquela hora, pronto, né? Já vai desestruturar a pessoa. Então prepara tudo que tem que levar, a garrafinha, o alimento que você vai levar, né? Faz uma visualização, uma respiração, tentando ver, se imaginar chegando ali na prova, acordando bem no dia, que é uma forma do seu cérebro entender como se ele tivesse passado por aquele caminho. Sim. Então, visualizar, né? Se imaginar saindo com antecedência, chegando no local de prova, estando tranquilo, né? Se imagina tranquilo, porque às vezes a gente vai imaginando só a pior situação. Sim. Se imagina batendo carro, se imagina não dando conta de fazer, dando um branco, né? E essa rotina anterior à prova é o que cuida da ansiedade para não ter aquele branco na hora. Exato. E aí, Alan, pensando no dia, né? A gente já falou sobre a semana, o dia anterior, mas e no dia? O que pode ser feito? Perfeito. Eu acho que no dia é o seguinte, no dia anterior, né? Dormiu bem, largou os estudos, né? Veio na aula de véspera ali de manhã, que a gente não pode esquecer, que é muito bom para dar uma energia, pegar as dicas finais. Sim. Dormiu bem, comeu bem, dormiu cedo. Final do dia de sábado ali, descansar, tá junto com a família, com os amigos, falar de outros assuntos. Isso, eu ia falar, desfocar do vestibular ali que você vai prestar, né? Pelo menos nesse dia anterior, no finalzinho do dia anterior, né? Exatamente. Fez isso. No outro dia acordou cedinho, sai do quarto, né? Acorda mais cedo, vai lá de fora, dá uma alongada, toma um banho de sol, evita celular demais, tanto no dia quanto nos dias anteriores. Até para não ficar vendo muitas informações, né? Exatamente. Porque isso pode gerar gatilho. Informação, o colega que vai postar a foto estudando, falando que estudou 12 horas seguidas. E que às vezes nem estudou nada. Exatamente. Não só lá, né, Isa? Eu acho que de agora em diante, né? Excesso de telas, de celular, isso aqui daria um outro podcast para falar sobre a ansiedade também que pode causar. Então, evitar, né? Acordar, tomar um banho de sol, alongar, fazer uma respiração. Às vezes escutar uma música, assim, que é a música de conforto. Exatamente. Né? Uma música que acalma, isso. Ou que dá uma energia. Às vezes a pessoa quer escutar ali um funk para dar aquela acordada.
Acho que é importante, né, uma música religiosa, né, Sim. quem tem religião, né, que gosta de cultivar, cuidar da espiritualidade ali, fazer uma oração. Eu acho que tudo isso são coisas que dão força, né, Sim. rituais que acalmam, tem um amuleto, alguma coisa. Eu acho que tudo isso são coisas que podem trazer ali uma calma. Sim. Ter a conversa prévia com a família, que ele vai ser um dia estressante. Conferir, né, se tudo que você preparou e deixou separado tá lá. Sim. O que eu tenho que levar? Fazer uma lista. Eu acho que fazer o checklist, né? Exatamente. O checklist eu acho que ajuda bastante. Perfeito. E se preparar para sair com muita antecedência. Comer bem, né? Sim. É uma prova que é um horário bem ruim. E olhar, assim, o local de prova, por exemplo, com antecedência e ver, lá atrás. Nossa, qual caminho que tem que seguir ali? Por onde que eu passo? Provavelmente, o trânsito vai estar maior ali, né? Ou talvez pegue um engarrafamento. E aí? Então, pensar tudo isso. Perfeito. Mas da minha casa até na UFO, eu sempre levo 10 minutos. Nesse dia, a gente não pode contar com a sorte, né? Nesse dia. Uber vai estar mais caro, vai estar muita gente indo para o mesmo lugar. Sim. Todo mundo ali, o trânsito, então vai ser diferente. E é bom chegar com antecedência. Fora que tem, né, nossa barraca lá de fora, para animar os estudantes, para curtir, para dar aquela acalmada, um abraço, né, no professor, dos psicólogos, né, desejar boa prova para os meninos, ver o colega ali, isso tudo é muito importante. Sim. E lá dentro, ir sentar com antecedência, né, ver que tá tudo certinho. Eu acho que tudo isso são coisas assim que com certeza alivia a ansiedade, né, e faz o estudante chegar bem ali para a prova. Exatamente. Então, pessoal, nós demos aí algumas dicas para vocês para lidar melhor com essa ansiedade durante esse processo do vestibular, durante o ano, durante a semana, um dia anterior e também o dia. A gente espera que vocês gostem, coloquem em prática e se colocar em prática, comenta com a gente. Perfeito. Eu gosto muito quando os meninos falam, nossa, Ana, fiquei nervoso na hora da prova. Fiz a técnica da respiração. Fui ao banheiro um pouquinho para sair um pouco daquele ambiente. Fiz a técnica de observar em volta, né? E aquilo me ajudou. Então, acho muito legal quando os estudantes trazem isso pra gente. Eu acho que é colocar essas técnicas em prática. E em resumo, né? De agora até lá. Planejamento, organização flexível, possível, saudável, ter uma rotina, entender quais são as minhas prioridades e entender o que eu vou utilizar ali. O meu contexto também, né? Entendendo o que é o meu o possível para mim, né? Ter esse equilíbrio e chegar lá, com certeza os meninos vão chegar lá muito bem. Exatamente. Então é isso, pessoal. Um beijo. Desejamos um ótimo vestibular para todos. Muito obrigado.